Saudações, eu sou o Ricardo Tchaikovsky e nos meus últimos vídeos eu tenho recebido algumas perguntas e eu decidi gravar vídeos resposta, né? Porque é, eu prefiro esse método do que responder ali direto nos comentários, porque a dúvida de um, ela pode ser a dúvida de muitos e eu gravando vídeos resposta, ao invés de responder no comentário, eu vou agregando conteúdo ao canal e isso fortalece, isso expande nosso trabalho, né? Então eu prefiro gravar vídeos respostas quando possível. Então, se você tem alguma pergunta, você pode deixá-las no comentário. Se eu souber responder, eu vou gravar um vídeo resposta respondendo. Se eu não souber responder, eu vou procurar me informar melhor, vou procurar atrás da resposta, vou ir atrás da resposta, e se eu encontrar a resposta, eu gravo um vídeo a esse respeito, tá bom? Então, vou começar aí com a primeira questão aí que eu acho interessante compartilhar com vocês. É o seguinte: Ricardo, então esse ser, anjo guardião, poderia ser convocado, só poderia ser convocado através dos ensinamentos de Abraham? É possível que alguém acesse esse ser através de um ritual moderno, desvinculado das tradições judaico-cristãs? Então, muitas ordens modernas trabalham com o conceito de sagrado anjo guardião desvinculado das tradições judaico-cristãs. Entre elas, a mais destacada é Telemann, né? Crowley fundou diversas sociedades, diversas escolas de magia moderna, totalmente vinculada aí trabalhando o conceito de sagrado anjo guardião. Então, muitas ordens modernas que descendem do trabalho de Crowley, ou que pelo menos apenas se inspiraram em Crowley, eles têm essa abordagem de procurar a comunhão com o sagrado anjo guardião, desvinculado do sistema judaico-cristão, ou inspirado no sistema de Abramelin, mas não seguindo exatamente o modelo proposto por Abramelin. Também tem sociedades luciferianas que trabalham esse conceito, até ordens satanistas que trabalham esse conceito, embora eles não chamam de anjo, né? Eles não chamam essa entidade de anjo guardião. Algumas colocam demônio guardião, outras colocam apenas como entidade mestra, enfim. Existem outros termos que eles usam, mas se você analisar a proposta do trabalho dessas ordens, você vai ver que se trata da mesma entidade, né? Do mesmo modo operandi, tá? Inclusive, existem grupos que trabalham dentro aí da magia enoquiana, que tem um ritual que chama o ritual do Apocalipse, onde diz que você realizar o ritual do Apocalipse durante um período de tempo, você terá os mesmos efeitos de que realizar o ritual de Abraham. Então, eu diria que sim, que é possível você trabalhar com essa entidade desvinculada das tradições judaico-cristãs. Inclusive, o próprio autor dessa obra, para quem não sabe do que eu estou falando dessa obra aqui, ó, né? Inclusive, ela é atribuída a Abraão, o judeu. Inclusive, ele coloca essa possibilidade, né? Se você ler essa obra, ele vai dizer que qualquer religião pode proporcionar o contato do sagrado anjo guardião. Então, eu diria que é plenamente possível, né? A gente tem que entender, né, que o contexto dessa obra ele é um contexto bem puxado, bem voltado à religião. Então eu diria que você tem que, ao menos, para tentar empreender esse trabalho com o Sagrado Anjo Guardião, você tem que ter uma postura um pouco mais religiosa. Existem sociedades modernas de magia
que trabalham mais o lado científico da questão, né, que não encaram isso como uma espiritualidade religiosa, mas como algo mais técnico. Então, eu acredito que essas pessoas que encaram o ocultismo do lado mais técnico, do lado mais científico, e deixam um pouco de lado o emocional, todo esse aspecto emocional que envolve a religião, então eles teriam mais dificuldade de tentar esse método, né? Mas o autor coloca que é possível você adaptar a toda a religião. A gente tem que entender que a metodologia do Abraham Lincoln, ela é simples, né? Ela trata-se aí de uma série de procedimentos, né? Onde, através de orações, de jejuns, preceitos, práticas espirituais diárias, você vai entrando na sintonia do seu sagrado anjo guardião, até que culmina na invocação propriamente dita dessa entidade, né? Então, eu acredito que você possa adaptar toda essa metodologia à religião da qual você faz parte, né? Então, você trabalha com a entidade cabeça, com o seu conceito de Deus absoluto, seja lá qual for o seu conceito de Deus absoluto, mas você trabalharia com ele, né? Não existe orações específicas, né? Abraham Lincoln coloca que a oração mais propícia para você empreender esse tipo de jornada é aquela oração que brota do seu coração. Ou seja, não existe palavras pré-determinadas para você empreender a metodologia descrita aqui. Você vai ter que criar sua própria oração e seu próprio sistema aí de comunhão com essa entidade, seguindo aqui uma metodologia prévia, tá? Mas, enfim, eu creio que é bem possível que você acesse o Sagrado Anjo Guardião de outras maneiras. Inclusive, existem pessoas que advogam que você, na verdade, nem precisa fazer ritualística nenhuma para entrar em contato com essa entidade. Basta com que você descubra o que eles chamam de verdadeira vontade, que é, digamos assim, o seu destino, dentro aí de uma cultura mais grega, seria o seu destino, ou a coisa que você nasceu para executar, né? Então, essas ordens baseiam todo o trabalho delas em você descobrir esse seu grande objetivo aqui nessa encarnação, e a partir do momento que você descobre esse grande objetivo nessa sua encarnação, então você vai ter acesso ao seu sagrado anjo guardião, independente da ritualística que você desempenhe para isso. É uma linha de raciocínio que também existe, né? Então, existem diversas abordagens que podem ser conquistadas, né? A própria magia tradicional salomônica, ela também te leva por esse caminho, embora ela tenha outros termos, outras metodologias que não são necessariamente vinculadas a essa tradição de Abraham, mas que também, em tese, se você executá-la todas elas, você conseguirá atingir esse mesmo objetivo, né? Então, existem diversas formas de pensar e eu acredito que todas elas podem te dar um resultado prático. Eu só queria deixar claro que eu falhei, tá? Quando eu fui tentar empreender aqui a magia sagrada de Abraham, eu não consegui chegar até o final. Eu consegui fazer a ritualística aqui durante 3 meses. E aí, no terceiro mês, eu tive uma manifestação espiritual bastante contundente, onde eu consegui um contato com uma entidade que se apresentou como meu sagrado anjo guardião. Ela realmente se apresentou através aí de uma experiência de viagem astral, né? Então eu estava em projeção astral, encontrei uma entidade que se apresentou como meu sagrado anjo guardião e ela me disse que eu estava indo por um caminho errado, que eu não estava fazendo a coisa correta e disse que era para eu abortar a missão. E foi o que eu fiz, e depois foi um conselho que se mostrou
é muito útil porque eu não estava realmente preparado para tudo que eu achava que eu estava preparado, mas hoje, analisando friamente, quase, quase 12 anos depois, eu tenho ciência que naquela época eu realmente não estava preparado, né? Então, o conselho dessa entidade que se falou, que se apresentou como meu sagrado anjo guardião, foi útil, porque eu pude estudar mais, eu pude me preparar mais, e hoje eu tenho uma noção diferente do que eu tinha naquela época. E naquela época eu acredito que realmente eu não estava preparado, tá? Então, assim, muitas pessoas falam que fizeram, que executaram e tiveram sucesso, obtiveram êxito, né? Mas, assim, eu encaro até com certo ceticismo algumas pessoas que vêm a público falar que realmente executaram essa obra. Eu me pergunto se eles têm a noção, né, do que realmente é empreender essa obra, né? Porque aqui pelo livro, né, descreve coisas mirabolantes que podem acontecer quando você executa essa obra e diz que o seu sagrado anjo guardião se torna um professor que vai te orientar em todos os aspectos da sua vida para que você tenha uma vida mais perfeita possível. Lógico, nós somos seres humanos e nós estamos sujeitos aqui a toda a depreciação que esse plano joga, despeja sobre a gente, né? Então, uma vida perfeita no sentido de que você nunca mais vai ter problemas na vida, isso é uma utopia, isso é uma coisa que não vai existir. Enquanto encarnado, você está limitado pelo plano físico, então você vai passar as mesmas dificuldades que todo mundo passa, né? A diferença é que você vai ter um professor que vai te orientar a superar essas dificuldades. Então, a primeira característica de alguém que realmente conseguiu contactar seu anjo guardião é sua habilidade para superar os problemas, né? Não é que você não vai encontrar mais problemas, mas você vai ter uma capacidade de superar esses problemas muito superior a quem realmente não conseguiu ainda o contato e está aí na tentativa e no erro, né? Você vai ter um mestre que vai te ensinar, um mestre espiritual que te ensinará a lidar com os problemas do mundo, né? Então, a pessoa, para ter conseguido empreender isso, ela tem que ter um discernimento e ela tem que ter uma sabedoria que você olha para ela e fala, cara, esse cara aí, ele é diferenciado, né? E isso eu não percebo em algumas pessoas que dizem que conseguiram realizar esse ritual. Mas isso é uma opinião pessoal minha e uma crítica. Por exemplo, no livro aqui apresenta, né, logo no primeiro capítulo, após você conseguir o contato com o seu sagrado anjo guardião, ele fala que uma das habilidades que ele vai te dar é a capacidade de conhecer o passado, o presente e o futuro, né? Então você vai ter capacidades aí premonitórias, capacidades de descobrir coisas esquecidas. Então é uma ferramenta que vai te dar um enorme conhecimento e, por consequência, uma enorme sabedoria, né? Logicamente, a lista das funções aqui, a gente tem que entender que é uma lista baseada no estilo de vida medieval, né? Então, eu acredito que um sagrado anjo guardião ele vai te ensinar coisas do seu próprio dia a dia, né? Então, por exemplo, é, aqui em um capítulo ele fala que o sagrado anjo guardião ele pode ensinar, né, os espíritos que vão lhe auxiliar, ele vai te dar uma lista de espíritos que vão te auxiliar aí a você trabalhar em Minas. Ora, se você nunca trabalhou em Minas, você nunca trabalhou com mineralogia, com nada desse tipo, você nunca nem se interessou por isso, isso não faz parte da sua vida. O seu sagrado anjo guardião não vai te ensinar isso, tá? Então, assim, agora se você é um mineiro, você está trabalhando nas minas aí, buscando pedras preciosas, aí sim cabe isso, porque faz parte do seu universo. Mas eu não acredito que essa entidade vai te passar uma coisa
que não faz parte da sua vida. Então eu acredito assim, se você trabalha com vendas, por exemplo, seu Sagrado Anjo Guardião vai te ensinar vai te mostrar entidades que vão lhe auxiliar aí no desenvolvimento de uma oratória, da sua capacidade de persuasão, capacidade de convencer as pessoas a comprar seu produto. Então, se você trabalha com marketing, vai te ensinar questões de semiótica, questões de programação neurolinguística. Eu acredito que é isso que ele passaria no mundo moderno, né? Se você é lutador aí de artes marciais, de MMA, por exemplo, ele então vai te passar entidades aí que vão fazer você ser um esportista melhor, que vão desenvolver assim suas habilidades corporais. Então eu acredito que é por aí que trabalha uma entidade dessa, né? Ele vai te ensinar as coisas que você utiliza aí para ter um estilo de vida melhor, para você poder se dedicar à sua espiritualidade 100%. Né? Então, noções de economia, noções até sobre sistemas políticos modernos, economia, questões sobre informática, por que não? Uma entidade dessa pode passar aí uma série de novas percepções sobre tecnologias, por que não? Né? Então eu acredito que é por aí que se trabalha uma entidade desse calibre. E algumas coisas aí bem. Ela te passaria algumas coisas até ditas aí bem sobrenaturais. Né? Uma capacidade que eu acredito que ele ensinaria nos dias de hoje é essa aqui, ó, para obter ajuda dos espíritos nas práticas de alquimia, né? Eu acredito que para um mago, para alguém que se interessa por magia, isso é uma coisa importante que sua entidade poderia passar para você, né? Destruir obras de magia negra. Isso cabe no universo magístico de hoje. Conhecer os livros de astrologia, magia e alquimia que tenham sido perdidos e destruídos pela humanidade. Então, isso é uma técnica que eu acredito que o anjo passaria nos dias de hoje, que é muito útil, porque a gente sabe que muitos manuscritos acabaram sendo perdidos na história da humanidade. Então, você pode ver livros de astrologia, de magia, ou de química, ou de alquimia, que não temos acesso. Por exemplo, o Newton, né, o físico, diz a lenda que ele destruiu a maioria dos seus manuscritos, né, e que a gente conhece hoje da obra de Newton é apenas uma pequena porção, porque ele queimou os manuscritos, pois quando morresse ele não queria, ele achava que a humanidade não estava preparada para receber o conhecimento que ele tinha obtido. A gente sabe que o Newton, além de um físico aí da ciência convencional, ele também era um alquimista e ele tinha muitos trabalhos aí dentro da alquimia. E a maioria desses trabalhos não veio ao público. Então, uma habilidade dessa poderia fazer com que você tivesse acesso a esses manuscritos produzidos pelo Newton. É um exemplo que eu estou dando, mas assim, é o tipo de coisa que eu não vejo ninguém que fala que empreendeu a conversação com o Sagrado Anjo Guardião trazendo à tona. Né? A maioria deles falam mais do mesmo, mas ninguém vem apresentar um conhecimento aí que estava secreto aí, que você realmente se convence que tem um fundo aí de verdade. Né? Mas é uma crítica pessoal a essas pessoas aí que se apresentam publicamente dizendo que conseguiram empreender essa obra. Eu gostaria que essas pessoas, então, ensinassem o resto de nós mortais que ainda não conseguiram alguns conhecimentos extraordinários aí que o livro diz que você obteria se conseguisse, né? Eu creio que muitas pessoas que conseguiram realmente não vão vir a público aí contar vantagem, porque isso atestaria que elas realmente não conseguiram, né? Porque a humildade é um dos
quesitos básicos aí para você ter sucesso nesse sistema. Mas enfim, né? Para finalizar, o vídeo já ficou um pouco longo, mas para finalizar, outro conceito que as pessoas confundem muito é o conceito de anjos, né? Que os anjos estão vinculados à egrégora e às religiões judaico-cristãs. Mas se você fazer uma investigação mais profunda, você vai ver que outras culturas tinham entidades similares aos anjos, né? Então, no Egito tinha, Babilônia tinha, Suméria tinha, né? Nós tínhamos os Anunnakis, que se você analisar, tem muita similaridade com o conceito de anjos. É, os gregos, né? É uma questão interessante é que, por exemplo, nas religiões como da antiga Pérsia, os anjos eles eram vinculados a Ishtar, né? Então eles vinham de uma corrente matriarcal, eles eram filhos dessa deusa, né? Essas entidades que a gente conhece como anjos. Isso aí também a gente vê um espelhamento na cultura grega, aonde, por exemplo, a deusa Hera tinha algumas servas que se encaixam aí nas descrições angélicas que nós vemos por aí. A mais famosa dela é Íris, mas existiam outras, né, que poderiam, as musas, né, que poderiam ser o que a gente entende como um anjo, né, dentro de uma aproximação cultural, de uma adaptação cultural, uma musa, ela pode ser encarada como um anjo, né? Então a gente vê que outras culturas também trabalharam essa questão dos anjos. Então eles não são propriedades das religiões judaico-cristãs, né? O Alcorão tem várias menções sobre anjos, inclusive o Alcorão foi ditado por um anjo, né? Então a gente vê que existem outras religiões, outros povos que também trabalhavam com anjos e eles não são exclusivos do sistema judaico-cristão, tá? Então, para deixar claro que muitas pessoas associam imediatamente o nome anjo ao cristianismo e nem sempre, né? Existem outras abordagens também que você pode pesquisar e tentar seguir aí. Então, só para terminar, é isso aí, tá? Deixem mais perguntas aí no comentário que eu vou tentar responder, se eu souber. Se você se interessa por esses temas, considere entrar para a Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos. Esse mês eu vou lançar exclusivamente aí para os assinantes dos pacotes que estiverem ativos. Pretendo lançar sexta-feira agora um curso de Goécia, né? Goécia Revelada, que é um curso aí baseado no livro que eu acabei de lançar no Clube de Autores. Vou deixar o link aí também na descrição. E é um curso prático, tá? Uma pegada diferente do que eu vejo por aí. É um curso que vai estar mais voltado à obtenção de resultados práticos dentro da Goécia, pautada aí no que a gente tem de estudos sobre esse sistema, pautada dentro do meu livro, e a gente vai trabalhar aí desde da formulação do desejo, né, como formular um desejo corretamente para apresentar esse desejo para o Daimon, como uma parte ritualística. Então eu vou filmar a ritualística, evidentemente vai ser uma encenação, né, porque eu não vou gravar um ritual eu invocando um Daimon, mesmo porque eu não sei se isso é possível, eu não sei se as câmeras têm essa habilidade de captar certas coisas. E isso aí é tido com muito maus olhos pela comunidade ocultista séria, tá? Realmente não é o tipo de coisa que a gente grave. Mas eu vou fazer da melhor maneira possível, dar o passo a passo, mostrar as ferramentas, mostrar os selos, mostrar tudo que você tem que fazer, formulação de desejo, cuidados. Eu vou dar duas metodologias de círculo mágico, né? Uma ligada à tradição da magia salomônica, para quem quer operar aí dentro de uma pegada mais próxima do sistema original,
e quer trabalhar com Deus de Israel e tal, e outra para quem realmente é totalmente desvinculado da tradição judaico-cristã, que não quer nada saber de nada deles, mas quer trabalhar com essas entidades. Vou dar outro círculo mágico que também pode ser ajudado, pode ser usado, inclusive pode ser usado para trabalhar com outras entidades que não sejam apenas os Dharmas, tá? E é um círculo bem simples de se fazer, que vão usar os símbolos astrológicos, que todo mundo já conhece, já tem uma ciência de quais símbolos são, né? E consagrados aí nas horas certas. Então eu vou ensinar o processo de limpeza, de consagração, de tudo que você tem que fazer. É um passo a passo mesmo, né? Eu estou programando 4 aulas, mas podem ser mais, porque eu posso dividir algumas delas para não ficar muito comprido e entediante. Então, se você quer estudar a Goécia, eu acho que seria importante você se cadastrar aí na Sociedade Luciferana de Estudos Esotéricos. O link vai estar na descrição. Faça isso ainda até sexta-feira, porque depois de sexta-feira você pode entrar na sociedade, vai ter outros estudos, mas talvez você não pegue o curso de Goécia. Quem não quiser entrar na sociedade, mas tiver interesse no curso de Goécia, aguarde um pouco que eu vou estar lançando esse curso também numa plataforma de cursos aí para você pagar por fora, e não vai ser nada de um preço exorbitante, né? Vai ser preço bem singelo, apenas para vocês ajudarem aí a expandir o meu trabalho aqui no canal, né? Então, coisas assim vai ser preços bem inferiores do que você vê por aí no YouTube ou em outros canais, tá? Mas é isso aí. Eu vou gravar mais vídeos agora respondendo outras perguntas. Esse vídeo ficou bem grande, né? Mas é isso aí. Espero que tenha agregado algum conhecimento aí para vocês. Sou Ricardo Tchaikovsky. Força e honra.